Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar falando algo referente ao que eu terminei falando no programa anterior, né? Então, quem não viu o programa anterior, trate de voltar lá e acompanhar toda aquela explicação que eu dei no filme final a respeito da questão ali do. Como é que é mesmo? Já comecei já tendo que reforçar o que eu ia falar. Sobre a síndrome de Asperger, né? E se eu acreditava ou não que eu posso ter esse nível mais leve de autismo. Então é um bagulho muito louco, muito polêmico, muito complicado, mas vamos lá ouvir para estar por dentro. E também eu vi que o programa ficou uma coisa de louco, né? Com aquelas bateção, meu gato, o Darby, enlouquecendo aqui. Tomara que agora ele não se acorde, que ele tá dormindo nesse momento. Tô gravando de madrugada. Então eu espero que ele não apareça aqui e não comece a fazer escândalo de novo, mas enquanto ele for filhote, de vez em quando vai ter essas participações. Então, honestamente, eu sei que estragou um pouco da experiência. Eu mesmo não conseguia me focar de vez em quando, porque ele tava aqui na minha volta e era difícil fazer. Oh, não! Falando no diabo, ele me ouviu e apareceu. Oh, não, Darby, por favor, não faz barulho dessa vez. Eu te imploro. Né? Mas, enfim. Aí, né? Então, um bagulho que eu tinha deixado engatilhado, já tinha deixado que eu ia comentar hoje, na verdade, é isso e mais algumas outras coisas, mas a primeira coisa que eu vou começar a falar é um pouco sobre a sexualidade, sabe? E o que eu quero falar de sexualidade? Um pouco minha, pessoal, sabe? Por causa que eu tinha algumas dúvidas, eu refleti assim. Porque eu tive que pesquisar especificamente sobre esse assunto. Eu falei, como é que funciona a sexualidade para pessoas que têm Asperger, sabe? Será que pessoas de Asperger têm uma sexualidade mais específica, ou eles são mais ativos sexualmente ou pouco ativos sexualmente? Porque honestamente eu me considero uma pessoa assim, ativa sexualmente quando eu estou, tipo assim, dentro de um relacionamento, né? Quando eu tô solteiro, daí envolve outras questões, envolve ter que encontrar um parceiro sexual, e daí envolve esforço, envolve dedicação, envolve querer gastar energia pra estar conhecendo pessoas, se envolver, então a tua frequência sexual muda, né? Mas eu que já tenho 28 anos de idade, já tive 4 namoros ao longo desse tempo, embora desses 4, só 2 eu tinha uma vida sexual ativa, nos 2 primeiros as relações sexuais foram raríssimas e extremamente esporádicas, né? Agora os outros 2 já eram homem adulto, né? E além disso também tive alguns momentos da minha vida que eu estava solteiro, que eu tinha alguns números de relações sexuais, né? Mas geralmente assim quando eu estava solteiro, quando eu tava no mês que eu tava transando bastante, era tipo, sei lá, 2 ou 3 vezes no mês, e honestamente eu sabia que por mim eu estaria transando muito mais, né? Agora em relacionamentos assim, em namoros, né? Eu já tive algumas vidas sexuais bem ativas, assim, e tal, de praticamente todos os dias ter uma relação sexual, entendeu? Com alguém que eu morava junto com essa pessoa, entendeu? Fazer parte da rotina e não por obrigação, assim, porque era o que tanto eu e a minha parceira queria, sabe? Transar todos os dias pra nós era um negócio que estava dentro do nosso, estava de comum acordo, entendeu? Então era um bagulho que quando eu comecei a pensar, eu falei, bom, será que é isso? Será que, né, pessoas com Asperger poderiam ser sexualmente ativas? E eu descobri que estudos falam sobre isso, que na verdade sim, né? Fala em primeiro lugar que das pessoas que são diagnosticadas com Asperger, muitas delas não têm uma sexualidade cis. No caso, se eu continuar me identificando como hétero até o fim da minha vida, eu ser diagnosticado com Asperger, eu digamos que eu seria daí talvez uma minoria dentro do grupo, porque dizem que pessoas com Asperger, elas já são, tipo, elas já estão mais inclinadas a não se ajustar às normas e aos padrões, então elas já se enxergam como pessoas diferentes, justamente porque elas têm padrões de raciocínio, formas de se expressar e de pensar que não se enquadra muito na forma padrão de se enxergar, entendeu? Então falaram que é bem comum pessoas serem bissexuais ou transexuais ou simplesmente lésbicas ou gays, né? Então falaram que é um bagulho que tem a ver com isso. E sobre a sexualidade falaram que também que é muito ampla, entendeu? Existe também outra coisa que tem muito demissexual, entendeu? Que demissexual é aquela pessoa que diz que tem que ter um vínculo emotivo. Emotivo não. Dá pra ser emotivo, emocional o termo melhor, né? Tem que ter um vínculo emocional com a pessoa afetivo, ela tem que gostar da pessoa, ela tem que curtir, ela tem que ter um certo assim. Se identificar com a pessoa de alguma forma pra chegar a ter um desejo sexual, entendeu? E daí disse que isso também é muito comum com pessoas que têm Asperger, justamente porque elas têm meio que, talvez elas demorem pra se ligar com alguém, então facilita muito esse processo, entendeu? Então falaram que essa daí é outra coisa que acontece bastante, e eu particularmente hoje em dia já posso ter certeza que eu não me identifico assim, né? Eu teria que explicar mais, acho que eu vou explicar já que eu vou falar sobre esse lance de sexualidade, talvez eu entre mais algumas as etapas da minha vida que eu já passei sobre esse lance daí, né? Mas e daí, quando eu era mais jovem, até já pensei que eu poderia ser assim, entendeu? Só que depois, conforme eu fui ficando mais velho, eu fui vendo que, na verdade, tipo assim, sexualmente falando, eu posso ter interesse sexual pra uma pessoa que eu não tenho menor
afeto, inclusive até posso odiar a pessoa, posso detestar e ainda ter desejo sexual por ela. E eu não digo isso assim como honra, como mérito, é só pra ser honesto sobre como eu me sinto, sabe? Tem gente que vai dizer assim, olha, pra eu ter um desejo sexual por alguém, eu tenho que gostar, eu tenho que me envolver, eu tenho que me importar com essa pessoa, senão não rola. E pra mim, eu posso dizer que o desejo sexual eu posso ter por alguém que eu nem quero olhar na cara da pessoa e ainda assim transaria com ela. O que, né, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é assim que eu me sinto, né? Mas então tem todas essas questões. Eu me senti uma pessoa sexualmente ativa e com libido alto, digamos assim, eu não pensava assim que. Então, mas eu fui pesquisar a respeito sobre isso específico, tem conteúdo específico sobre isso, sabe? Psicólogos e pessoas que têm autismo falando sobre essas questões, né? Que tem a síndrome de Asperger também, falando sobre essas questões. Então, né, é outra coisa que fica claro daí para as pessoas que tinham dúvida. Então, sim, pessoas que têm síndrome de Asperger pode ter uma sexualidade ampla, variada, ter gostos diferentes, ter preferências diferentes, práticas, até coisas assim diferentes assim na hora assim, né, na hora de explorar a sexualidade. São pessoas que estão sujeitas a querer, a falar até com uma questão específica assim que falaram que disseram que é comum que pessoas com síndrome de Asperger também gostem de sexo a mais de dois, entendeu? Ou seja, sexo de grupo, né? Passou de dois dá pra chamar de sexo de grupo, né? E esse é o tipo de coisa também que eu já tive experiência, não sei se eu como é que eu quero falar sobre isso, porque tem alguns assuntos que, tipo, eu já falei sobre tanta parada nesse programa que meio que eu não entendo porque tem algumas coisas que eu acho que são meio que um tabu ainda, né? Mas é que tem algumas que eu não quero que as pessoas me levem a mal comigo falando sobre essas coisas, sabe? Porque geralmente as coisas que eu compartilho é realmente assim pra, né, articular, me expressar, mostrar coisas a respeito de mim, e daí sendo honesto sobre como me sinto e por que que eu vejo as coisas de certa forma, pode ajudar outras pessoas a ser honesta com elas mesmas, sabe? É o que eu gosto de pensar assim, né? E também tem a ver com contar experiências, mas na hora de contar as experiências, algumas eu fico em dúvida, porque eu não sei se as pessoas vão interpretar de uma forma ou de outra, e esses assuntos meio que pode gerar isso daí, né? Mas antes de passar especificamente para a questão da minha sexualidade, tentar descrever de forma mais honesta e simplesmente me expor, já que eu já me expus assim, em várias questões diferentes aqui nesse programa, né? Hoje talvez eu achei que poderia ser sobre isso, mas primeiro também vou falar sobre uma questão que eu não vi ninguém falando especificamente sobre isso, sabe? Isso daí não foi um especialista que eu vi falando, eu não vi um conteúdo sendo criado na internet sobre isso, mas é eu falando sobre isso, sabe? Uma coisa também que eu já refleti a respeito sobre isso é que as pessoas não levantam muito essa questão, mas, né, e no final de tudo essas reflexões sobre esse lance, assim, de síndrome de Asperger, uma conclusão que eu cheguei, mas que ninguém aponta muito isso, e eu também vou apontar isso aqui com muita assim, para humanizar realmente as pessoas que têm um nível, assim, tipo, até quem tem um nível mais alto de autismo também, né? Mas é que eu não sei se uma pessoa que tem um autismo elevado pode ser um filho da puta, entendeu? Mas eu quero dizer que a pessoa que tem síndrome de Asperger pode ser, né? Que é outra coisa que, né, eu ficava meio que em dúvida sobre refletindo sobre essas questões, quando eu fui recebendo as informações, eu pensei assim, bom, eu também acho que várias pessoas assim que são meio cuzonas, entendeu? Figuras assim que daí eu não vou dar nomes, vocês vão ter que usar a criatividade de vocês. Vou ter que pensar figuras famosas, gente que aparece assim na internet dando opinião, talvez também, assim, sabe? Gente mais influente do que eu, sabe? Gente com mais alcance do que eu. Deve ter muita gente aí que é um cuzão, é um babaca e ele também tem síndrome de Asperger, sabe? Eu não acho que a síndrome de Asperger é, tipo assim, uma forma garantia de que quem tem Asperger não é uma pessoa. Não tem como ser um cuzão, não tem como ser um filho da puta. Tipo assim, pra ser mais específico, sabe? Uma pessoa que tem Asperger, ele ainda assim tá inserido na sociedade, ele vai se relacionar com outros seres humanos. Uma pessoa que tem Asperger pode ser racista, ele pode ser machista, ele pode ser preconceituoso, entendeu? Então, de vez em quando, tu pode olhar pra uma pessoa, tu pode ver o jeito que ela se expressa ali, e tu pode notar que, bom, talvez ele não seja neurotípico, mas, né, o fato dele não ser neurotípico não é um aval para ele poder ser um cuzão, ser um babaca, ser um imbecil, né? Então é uma questão sobre essas condições, né? É que eu já falei de vários tipos de condições assim, diferentes no meu programa, sempre destacando que eu não sou especialista, mas que eu sou entusiasta, que eu pesquiso, que eu acho que são assuntos interessantes, simplesmente porque fico fascinado sobre a função cerebral e como que o cérebro humano pode se organizar de forma diferente, sabe? As bases dele, a fundação dele pode ser feita de uma forma diferente, muito distinta, sabe? Que, né, o autismo, ele tem várias diferenças de outras coisas que eu falei aqui em primeiro lugar, porque tu não desenvolve, né? O autismo realmente é uma forma que teu cérebro tu nasce com essa condição, né? É simplesmente uma forma eu não sei qual é o nome assim de diagnóstico que eles dão, porque eu não sei que não é considerado ser uma doença, é uma condição psicológica, eu acho, não sei se tem um termo mais específico e eu tô falhando aqui em encontrar para dar para vocês, né? Mas então, a pessoa nasce com o cérebro assim, e ao contrário de várias condições que eu já falei aqui nesse programa diferente, como psicopatia ou transtorno de personalidade narcisista e outras coisas desse tipo assim, não é necessariamente algo que
garante que o cara é um filho da puta, entendeu? O cara, só que também não acho que garante que o cara não seja, né? Eu acho que é outra coisa importante pra humanizar autistas, né? E humanizar pessoas que têm síndrome de Asperger é que, né, isso daí não é necessariamente assim, um aval para essa pessoa falar o que ela quiser, ser o que ela quiser, que ela vai ser uma pessoa boa e pura, né? Mas, então, porque observando assim, algumas figuras, eu realmente acredito que algumas pessoas famosas possam ter essa síndrome também, entendeu? Então, até porque, né, que eu já falei alguns exemplos, assim, no programa passado, de algumas pessoas famosas que têm realmente essa síndrome, né? E eu não acho que isso daí vai tornar a pessoa boa, justa, digna, honesta, sabe? Só porque ela tem esse tipo de síndrome e o cérebro dela é estruturado dessa forma, né? Então, é outro esclarecimento que eu queria fazer. E daí, assim, sobre a questão assim, de sexualidade, vamos lá, assim, acho que primeiro eu vou ter que falar um pouco, assim, sobre a síndrome, assim, de... Só que agora eu vi que eu falei essa palavra síndrome e falei, caralho, as pessoas vão achar que eu vou me meter agora terapeuta, não. Agora isso aqui que eu vou entrar no assunto de sexualidade, mas primeiro também quero entrar em outra narrativa pessoal minha, que é uma. Só que essa síndrome que eu vou dar, que ela não é um negócio diagnosticado até onde eu sei, sabe? Isso aqui é um termo que eu tô puxando de textos que eu já li na internet e explicações sobre esse tipo de influência que pode ter na vida das pessoas, que é tipo essa síndrome do cavaleiro branco, sabe? Que é uma característica que é um negócio que eu vi que eu vivi com esse negócio sobre mim durante a minha infância e adolescência, sabe? Infelizmente eu consegui acordar que eu tava vivendo essa ilusão, e daí eu consegui voltar à realidade e cair na real através de algumas experiências ruins que talvez eu vou compartilhar aqui também hoje, né? Mas o que é a síndrome do cavaleiro branco, entendeu? É que por causa da nossa sociedade, do jeito que o nosso mundo é organizado, né, nossa estrutura social, eu acredito que muitos rapazes, muitos jovens se refugiam na ideia de que eles são bons garotos, bons rapazes, entendeu? Porque é assim que eles se enxergam, né? A gente vive uma sociedade, eu vou falar então mais uma vez, pra você se lembrar, isso aqui é como o Renan se sentia, sabe? Não é como o Renan hoje em dia, mais adulto, mais maduro, pensa e reflete. Mas agora, enquanto eu era uma criança, enquanto eu era adolescente, e eu era constantemente sendo pressionado e sendo maltratado para ser uma pessoa que eu não era, sabe? A sociedade esperava que eu agisse de uma forma que eu não queria agir, entendeu? Seja por comportamentos aceitos por outros homens ou até estimulados também por mulheres. Basicamente, as pessoas queriam que eu fosse mais coisas que eu não sou, entendeu? Eu tinha que ser mais xingão, mais brigão, mais assim, impulsivo. Tinha que ter mais condutas que as outras pessoas iam falar, "Ah, legal, é assim que um homem age, né? E basicamente eu não era assim, né? Só que daí eu tendo conflito com essas ideias, e era um conflito assim prático, sabe? É que nem eu já compartilhei aqui os insights de infância, quando eu vi assim homens mais velhos, homens adultos do que eu, falando coisas que eu não concordava necessariamente, que era tipo assim, sobre trair as esposas, sobre bater nos filhos, sobre bater nos outros, entendeu? E eu não pensava assim, não, eu não quero ser que nem esse cara. E quando eu via mulheres também falando, ah, que homem é tudo igual, e que homem é assim, homem não presta, que não sei o que lá, ouvindo essas generalizações que eu ouvia desde pequeno, a minha reação natural era tipo assim, não, eu não sou assim, vai se fuder, vai tomar no teu cu, tipo assim, eu não fiz nada de errado, por que que vocês estão falando como se eu tivesse culpa de alguma coisa, sabe? Então já era o raciocínio que eu tinha. Então eu acho que por eu viver nesse mundo e eu não me enxergar, não me adequar assim, e conforme eu cheguei na minha adolescência, eu não tava me tornando esse tipo de cara, entendeu? Eu não me sentia tão eu não me sentia um predador sexual que nem outros caras eram, entendeu? Não era a minha forma de pensar, não era o meu modus operandi, sabe? Isso eu tô falando da minha adolescência mesmo, né, sabe? 11, 12, 13, 14, 15 anos. Que nem eu falei, hoje em dia eu não acho nada de incomum com isso, mas naquela época, quando eu era criança, eu me lembro que pro resto do mundo eu já deveria estar querendo. E pro resto do mundo não era todo mundo que eu encontrava, entendeu? Mas eu quero dizer que nos grupos, assim, da escola, por exemplo, e até quando eu me encontrava com alguns homens, uns rapazes mais velhos, assim, por alguma razão que outra, era esperado que um homem já devia estar, assim, com 11, 12, 13 anos, a vida dele já devia ser ir atrás de sexo feminino, entendeu? Já era o que as pessoas estimulavam. Mas um pequeno insight no meio desse tipo de raciocínio assim que eu tô tendo, eu me lembro de uma vez, mais um exemplo assim de um capítulo assim nada a ver, cara. Eu me lembro que uma vez assim, eu cheguei num aniversário de uma menina que ela era tipo assim, ela é filha de uma mulher que é parente da minha avó de alguma forma, sabe? Eu e essa menina a gente não tem nenhum parentesco, mas as nossas a minha avó e a mãe dela, não sei se elas têm algum vínculo de sangue, agora eu não sei realmente qual é. Eu sei que é uma menina que a vida inteira eu conheci a família dela e tudo mais. E como eu e ela regulava de idade, durante a nossa infância, assim, entendeu? Eu frequentei a casa dela e ela frequentou a minha casa. Hoje em dia a gente não tem mais contato nenhum, eu e essa menina, né? Mas o ponto é que eu fui no aniversário dela e quando a gente tava no aniversário dela, teve um momento assim que ficou, tipo assim, as crianças sem estar supervisionadas de nenhum adulto. E daí, um outro menino que tinha lá, e eu não me lembro que idade que eu tinha, eu não vou poder dar a referência exata, sabe? Mas eu sei que eu não era tão criança assim, entendeu?
Eu já tinha, assim, devia estar com 11, 12 anos nessa faixa etária que eu acabei de escrever. Talvez um pouquinho mais novo, mas não muito, sabe? No máximo, assim, uns 10 anos de idade, talvez, no mínimo, né? Mas entre 10 e 12 anos, eu diria, né? Eu tava nesse aniversário daí, aí um outro menino que tava lá falou assim, fulana, vê essa revista do teu irmão, né? E daí eu já fiquei assim, revista do irmão, e a guria foi lá pra pegar a revista Playboy, entendeu? Pra dar pro guri que o guri queria ver, assim, e tal. E daí, tipo, então, pensa essa situação. O que que tava passando na minha cabeça? Tipo assim, Renan, tu não gosta de pornografia? Ah, tá quase chegando no programa da pornografia. Ah, mais uma vez que eu vou mencionar de pornografia sem fazer um programa específico de pornografia. Tá quase chegando no programa de pornografia, mas eu vou avisar pra vocês que eu tô num período assim, de hiato de pornografia justamente pra poder falar honestamente sobre esse assunto, sabe? Eu tenho opiniões que quem já me conhece deve imaginar que elas não são exatamente iguais a todas as opiniões que tu já ouviu por aí. Vai ter argumentos que tu já ouviu, argumentos que tu nunca ouviu e bastante argumento diferente para solidificar, porque é um assunto que as pessoas falam bastante, bastante, bastante. E eu discordo muito do que muita gente está falando sobre esses assuntos, né? Mas eu já pensei, sempre com seriedade, sempre levando a sério o assunto, sem tratar com levianidade. Só que, né, antes de me sujeitar a fazer um programa sobre pornografia, eu falei assim: bom, eu vou passar por um detox realmente, eu vou ficar um mês sem assistir pornografia nenhuma, não, nem a pornografia explícita, nem a pornografia assim menos explícita, sabe? Mulheres assim de biquíni, coisas desse tipo assim, né? Fotos que só aparecem uma mulher de calcinha, assim, a bunda dela. Eu não vou consumir nenhum conteúdo erótico e pornográfico durante um mês. Eu já tô há 3 semanas sem assistir nada desse tipo, né? Então eu vou ficar pelo menos um mês sem assistir antes de gravar um programa que eu vou poder falar sobre esse assunto, né? Agora voltando pra minha memória, entendeu? Então eu já, nessa idade daí que eu tava falando, eu já tinha visto revistas pornográficas, sabe? Só que, cara, a única situação da minha vida naquele momento, naquela situação, e até hoje em dia, entendeu? O único momento da minha vida que eu teria vontade de rever uma revista pornográfica era sozinho, entendeu? Eu não tinha a menor. Quando a menina falou que ela ia. Ah, vou buscar. Quando o rapaz falou, cadê a revista do teu irmão? E ela falou que ia pegar, e alcançou ali pra ele, e eu vi que era uma Playboy. E daí ela pegou e soltou um comentário bem assim: mostra aí pro Renan também. E daí eu tava meio que cagando, né? E daí o cara assim, chega aí, que não sei o que lá. Daí eu falei assim, eu me lembro que, tipo assim, a verdade é que eu tava cagando, só que eu não queria falar. Tô cagando. Porque eu sabia o que ia ocasionar. E eu me lembro que eu fiz um comentário meio que, tipo assim, não, tipo, já vi um monte. Fiz um comentário assim, meio que tá acostumado. E o guri falou assim, mas isso aqui sempre dá pra ver mais. E daí, tipo assim, cara, esse daí é um exemplo assim, de uma outra situação, sabe? Mas, só pra falar, isso aqui não é uma história traumatizante, não é um negócio que eu tô contando porque eu choro pensando nisso. É só porque eu me lembro que isso daí aconteceu, sabe? E daí, esse daí é um exemplo de coisa que ilustra esses capítulos, assim, de que quando eu ainda tinha uma idade baixa, que eu não tinha desejo sexual, a sociedade me cobrava que eu deveria estar, tipo assim, quando a guria falou que ela ia buscar uma revista pornográfica, de ter ficado assim, eu tinha que enfiar na minha mão, na minha calça e começar a tocar uma bronha na frente deles pra falar assim, é isso aí, porra, cadê a Playboy, caralho, sabe? É isso que as pessoas esperavam, entendeu? É isso que todo mundo ali achava que todos os rapazes naquele lugar queriam fazer. E só pelo fato de que eu não tava agindo que nem aquele. Acho que tinha outros homens na volta, acho que tinha outros homens querendo assistir. Eu era o único que tava, tipo assim, cagando, porque, tipo, não porque eu não gosto de pornografia, mas, tipo, por que eu ia querer ver pornografia com outros rapazes e umas meninas ali na volta, tipo assim, sabe? Não, não tinha nada a ver, pra mim não tinha nenhum apelo naquele momento. Só que eu também não tinha maturidade suficiente pra falar, tipo assim, enfia essa revista no cu, vai te fuder, sabe? Hoje em dia, pra mim, sendo um homem adulto, é muito fácil pra mim. Qualquer pessoa que vem mostrar pornografia num contexto que eu não quero ver pornografia, eu falo, vai tomar no teu cu, vai te fuder com essa merda, né? Mas isso daí era um bagulho que aconteceu nos anos 2000, antes da internet também, ou pelo menos antes da internet na minha casa, digamos assim, sabe? Já existia internet, mas não existia internet na minha vida, no meu mundo, né? Então, por que que eu tinha começado a falar sobre tudo isso mesmo? Falei que ia falar de sexualidade. Tá, síndrome do cavalo branco. Nossa, pra ver como eu tô abrindo vários negócios. Esse aqui eu legitimo um programa sem contexto de novo, gente. Então, né? Síndrome do cavaleiro branco, então, era esse exemplo, entendeu? Eu vivia esses momentos, eu protagonizava essas cenas, sabe? Que eu pensava assim, mano, por que que os outros homens parecem uns símios, sabe? Por que que os outros homens parecem uns Neandertal? Parece que eles não têm neurônio, sabe? Parece que eles têm que agir, sabe? Quantas vezes eu passei por uns momentos assim, sabe? Que eu me lembro que eu tava no meio de um diálogo, e daí, quando vê, eu me ligava que só eu tava participando da conversa e os rapazes da minha volta tinham parado de fazer o que eles estavam fazendo pra ficar assediando meninas com os olhos, sabe? Alguns assediavam com a boca mesmo, falando alguma coisa ou assobiando, mas de vez em quando eu vi o que eu tava falando e quando via, ninguém mais tava pensando no que eu tava falando, eu olhava pro lado e tava os caras tudo vendo, olhando pra a bunda de uma mulher que tava passando, eu ficava assim, mano, é sério mesmo que vocês saíram da conversação porque tá passando uma mulher do lado de vocês? Seus primata, sabe? Eu ficava louco, cara. Eu ficava surtado vivendo essas coisas, sabe? Eu simplesmente
não conseguia entender, sabe? Eu passava por esses capítulos e não conseguia entender. Então, naturalmente, eu comecei a me enxergar como um cara legal, assim, entendeu? Era a forma que eu me definia nesse período de infância. Quando as pessoas falavam esse tipo de coisa e falavam sobre o bom garoto, eu era o bom garoto. Eu enxergava assim, cara, eu sou um bom garoto, entendeu? Eu não faço marginal, eu não fico fazendo uma algazarra na rua, eu não fico agindo que nem um marginal por aí, eu não fico quebrando as coisas, batendo nas pessoas, não fico assediando as mulheres, sabe? Na minha cabeça, você acha que eu me enxergava como o quê? Como um ladrão, como assim, uma peste, como uma praga, como um malandro? Pra mim, eu me enxergava como assim, um bom garoto, entendeu? Talvez como meio burrão no sentido assim, de não ser um cara espertão, não ser um cara malandro, com certeza não, mas agora, mau caráter, ou um filho da puta, sabe? Assim, nossa, Renan não vale nada, sabe? Não era assim que eu me enxergava como um cara legal, sabe? Só que daí, então, isso daí, na minha opinião, acabou desenvolvendo o que eu acredito ser a síndrome do cavaleiro branco, que eu acredito que é o tipo de coisa que muito cara se acaba adquirindo essa persona, sabe? E quando eu digo caras, é até homens que levam esse pensamento até a vida adulta. Eu não tenho mais esse pensamento, inclusive eu posso até falar do meu momento de cisão, sabe? Porque eu sei exatamente quando que eu comecei a me enxergar assim. Tipo, parei de me enxergar assim, melhor dizendo, né? Eu não sei quando que eu comecei a me enxergar como um cavaleiro branco, mas que eu me sentia que eu tinha que, né? Que eu era um bom rapaz e que era isso que eu ia fazer, sabe? Que eu tinha um caráter, uma moral, sabe? Assim, superior, talvez. E era isso, sabe? Eu me enxerguei assim durante meu primeiro namoro, sabe? Até meu segundo namoro também, assim, 17 anos de idade. Eu ainda tava assim, sabe? Que eu já compartilhei esse tipo de questão, já falei que, por exemplo, assim, eu já valorizei a castidade de namorada, entendeu? Porque eu tinha uma vida sexual pouco ativa, entendeu? Eu transei com a minha primeira namorada, depois eu transei com uma segunda garota, e depois eu transei com a minha segunda namorada, né? Então, durante meus dois primeiros namoros eu tive 3 transas no total. Tipo, com 3 pessoas, mais de 3 transas, mas né, com 3 parceiros sexuais diferentes. Esse daí foi o que eu tive na minha vida sexual entre meus 15 e os meus 17 anos. Esse foi o período que eu ainda era que eu tinha essa síndrome do cavaleiro branco, sabe? Eu posso dizer que até meus 17 anos ali, até o final do meu segundo namoro, eu ainda tinha essa minha síndrome do meu cavalo. Síndrome do cavaleiro branco. Se vocês pesquisarem esse termo, vocês vão ler coisas assim, sabe? White Knight Syndrome também, expressão em inglês, sabe? Que é basicamente assim, o cara que ele começa, tipo, ele passou por uma história com uma infância que ele não se enxergava como esse negócio que muita gente vendia, que é que o homem deveria ser. O homem deveria ser o espertão e o malandrão e pegar um monte de mulher e passar as mulheres pra trás e que é isso que o homem é cafajeste, sabe? Tinha gente que não se adequava, não se enxergava, não via nesse tipo de descrição alguém que eles eram, sabe? Só que daí, né, o ponto é por que, que eu me deixei de ser ter um assassino de cavaleiro branco, sabe? Por que, que eu deixei de me enxergar assim? Olha, vou dizer pra vocês que várias das maturações que me levaram a eliminar esse pensamento, eu não sei exatamente o que me provocou, sabe? Eu confesso que entre meus 17 e os meus 19 anos, eu fui refletindo mais sobre as coisas, eu fui deixando de lado, eu me lembro que, cara, simplesmente assim, né, vendo informações, vendo discussões de outras pessoas, sabe? Lendo opiniões, assim, sobre o que as pessoas tinham para dizer, conhecendo gente que tinha uma vida sexual diferente da minha, sabe? Tanto assim, gente homossexual, bissexual, meninas que tinham uma vida sexual ativa e compartilhando essas experiências, sabe? Eu me lembro de que antes de certos momentos da minha vida eu tinha um pensamento mais preconceituoso, eu julgava pessoas que tinham maior liberdade sexual, eu tinha esse tipo de coisa dentro de mim enraizada por, sei lá, por coisas que eu ia ouvindo, entendeu? Mas conforme eu fui recebendo esse tipo de informação, eu fui me esclarecendo, né? Com 19 anos de idade que eu fui conhecer a mulher, né? Que seria minha terceira namorada, ela era uma mulher mais velha, ela tinha 23 anos e eu tinha 19 quando começou o meu namoro com ela, né? Então, esse meu terceiro relacionamento também expandiu ainda mais a minha cabeça para várias questões do mundo feminino, né? Era uma mulher mais velha que podia me falar, me explicar e conhecia mais a si mesma, e conhecia mais sobre várias questões do que as minhas 2 primeiras namoradas, que elas eram bem mais jovens, tipo, na época que eu namorava as minhas 2 primeiras namoradas, elas eram bem jovens, né? Hoje em dia elas são meninas adultas também, mulheres adultas, né? Mas no momento que eu conheci elas, elas eram jovens, então, né? Eu passei por essa questão que eu fui. Naturalmente, eu posso dizer pra vocês que eu abandonei vários desses valores que eu tinha, né? E por que que eu parei de me enxergar como um cavaleiro de armadura branca, sabe? Por que que a minha síndrome de White Knight desapareceu? É porque eu descobri também que eu posso fazer merda, né? Eu caí na real. Nesse meu terceiro namoro, por exemplo, assim, eu vou falar de capítulos realmente relacionados à infidelidade minha e também contra mim. Rolou
esses dois tipos de questões, né? E outras coisas também que eu descobri desde então, entendeu? Eu já fiz gente sofrer, eu já magoei gente, eu já menti, entendeu? Eu já fiz um monte de coisa, assim, que nada disso que eu tô falando aqui com orgulho, batendo no meu peito, dizer assim, mas, cara, eu me vi passando por coisas que antes eu achava que eu estava acima dessas coisas, entendeu? E daí eu não me considero mais assim, entendeu? Já faz um bom tempo que eu não me considero mais assim. Já faz mais de 10 anos da minha vida que eu me vejo como alguém que não tem mais essa síndrome, né? Mas eu consigo entender por que pessoas caem nessa síndrome e o que leva eles de vez em quando a não conseguir dizer não para essas coisas e eles conseguem manter essa mentira, essa fachada na cabeça dele para sempre, né? Mas daí vamos lá, vamos falar especificamente sobre infidelidade, né? É um assunto que eu já tinha comentado algumas vezes que ia comentar. Já tinha comentado que ia comentar, que horror, né? E até falei que eu queria ter guardado pra falar num programa que eu falasse, botava mais uma música que falasse sobre fidelidade, mas agora, foda-se, já abri esse assunto nesse momento, eu vou falar aqui agora. Então, o que eu tenho pra falar sobre fidelidade? Antes de contar esse daí na minha vida pessoal particular, vamos falar de uma maneira mais abrangente mesmo, sabe? Tipo assim, e daí eu vou fugir do óbvio que as pessoas ficam assim, trair errado. Tipo assim, olha, óbvio que trair errado, entendeu? É o tipo de coisa que tu não precisa tá discutindo sobre isso, não precisa, né, ficar argumentando muito sobre isso. Mas agora, o que eu tenho para falar sobre essa questão? Assim, bom, o meu ponto, né, as coisas que eu quero levantar sobre a questão de traição é que, tipo assim, olha, nem toda traição é igual, no sentido que, tipo assim, existem muitos contextos, muitas situações, sabe? Muitas pessoas cometeram ato de fidelidade, quando digo muitas pessoas, cara, olha, muita gente que eu amo e respeito, inclusive eu mesmo, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu me amo e me respeito, eu acho que eu sou uma pessoa sensacional, uma pessoa incrível, e onde assim já cometi ato de fidelidade, que eu cometi um erro, que eu fiz coisas erradas, que eu tomei decisões que eu não deveria ter tomado, sabe? Então, conforme eu fui envelhecendo e fui descobrindo outros capítulos, entendeu? Assim, eu não quero expor pessoas próximas a mim, mas digamos que eu descobri capítulos de fidelidade, assim, de gente que eu amava, no sentido, tipo assim, gente que eu tive relacionamento. Agora, parentes meus, entendeu? Gente que compartilha o meu sangue, que eu descobri que também tinha cometido capítulos de fidelidade. E conforme eu fui conhecendo outras relações de outras pessoas de maneira íntima e privada, eu fui conhecendo vários e vários capítulos de infidelidade mesmo, assim, sabe? E quando eu digo capítulos, que nem eu falei, varia muitas e muitas situações, entendeu? Tem algumas situações de fidelidade que eu vi que eu considero piores, entendeu? E daí tu vai dizer, toda traição é traição. Olha, eu não acho, entendeu? Alguns capítulos que eu ouvi eu acho que são prejudiciais. Prejudiciais são, tipo assim, mais. Tipo, mostra que a pessoa tem. Vai ainda mais longe pra fazer o que ela quer. Tipo, eu já conheci gente que cometeu capítulo de infidelidade, assim, naquelas situações assim, a mulher tá assim no final da gravidez e o marido troca ela por outra mulher naquele momento, sabe? Além de ter cometido uma infidelidade. Eu nunca passei por isso, entendeu? Eu nunca tive a oportunidade de estar com uma mulher no final de gravidez e escolher trair ela. Mas olha, enquanto eu não passar por isso, eu posso dizer, olha, eu acho que esse daí é o tipo de traição um pouco mais filho da puta, né? Ou um capítulo bem específico que eu vi, que eu posso comentar, porque isso daí não é um negócio que não tem nada, não é alguém próximo a mim, sabe? Mas é uma história assim de um capítulo de fidelidade que eu acho bem pra ver como uma pessoa tem bem sangue frio. É uma mulher que eu sei que ela, tipo assim, ela ficou com o marido de uma amiga dela, sabe? Só que o problema é o seguinte, ela tava na casa dessa amiga dela e essa amiga dela, esse problema é o seguinte, como se ficar com o marido da amiga não fosse um problema. Já seria um problema, só que vocês vão entender por que eu tô fazendo esse esclarecimento. É que, não começa. Vem pra cá, não começa a fazer farra agora que eu não quero ter que parar de gravar agora e também não quero ter que lidar com essas barulheiras toda, né? Mas enfim, ahn, amiga, tá? Essa guria, ela ficou com o marido da amiga dela, só que a amiga dela tava grávida, entendeu? E ela tava, tipo assim, bem perto de parir o bebê, e ela ficou na casa da guria enquanto a guria grávida tava dormindo, sabe? Ela foi lá, ficou com o marido dela. Tipo, o marido dela, o cara também foi infiel, entendeu? Eu não tô dizendo que, tipo assim, só a guria foi errada da situação. É que eu tô falando sobre ela porque era essa guria que tinha contado essa história pra outra pessoa que chegou até mim, entendeu? Então, os dois foram muito errados, foi um grande ato de infidelidade, tá bom? Mas então, esses são os capítulos que eu acho que são um pouco mais extremos, né? E tem várias outras situações, né? Tem gente que trai porque realmente tem outro sentimento, tá gostando de outra pessoa, tem realmente aquele negócio de ter um caso, sabe? Gente que fica ficando com a mesma pessoa durante meses e anos, tipo de coisa que eu nunca vivenciei, sabe? Nunca passei por nada nem perto disso, sabe? Os meus capítulos de fidelidade foi realmente aquela coisa assim que também é errado, entendeu? Mas eu vou contar melhor terminar a análise sobre o que eu acho sobre essa questão de fidelidade, sabe? Antes de contar o meu caso específico, eu vou dizer meu veredito sobre a situação. Olha, óbvio que fidelidade é algo errado, sabe? Só que o ponto é que eu acho que, tipo, para discutir sobre um assunto tão amplo assim, eu vou ter que apelar por quê? Pro pragmatismo, né? Vamos lá então. Por que a gente sempre bateu nessa tecla de infidelidade, de traição e conforme o tempo passa parece que isso se torna ainda mais assim evidente?
Então, o que eu acho sobre toda essa questão assim, de infidelidade é que a primeira coisa que as pessoas têm que começar a adotar para a cabeça deles são algumas linhas de raciocínio. A primeira é que os seres humanos podem cometer atos de infidelidade. Por quê? Por questões reais, práticas, lógicas, pragmáticas, entendeu? Todo ser humano é capaz de cometer um ato de infidelidade. A questão é, quais seres humanos se colocam naquelas situações em que o ato de fidelidade vai acontecer, entendeu? Porque, tipo, eu acredito que dá pra te evitar muito a chance de tu ser infiel seguindo várias precauções. Em primeiro lugar, não se colocar em situações onde tu pode cometer um ato de infidelidade. Isso envolve coisas muito simples, né? Muito básicas. Por exemplo, assim, não se encontrar com outras pessoas, não no sentido, tipo assim, de, não vou ver outras pessoas, mas, tipo, não marcar, tipo assim, se tu não tá marcando de encontrar outra pessoa, já diminui a chance de tu tá beijando a boca de outra pessoa, sabe? Ou eventos públicos, sabe? Se tu é uma pessoa que tu vai pra eventos públicos, tu fica alcoolizado e tu sente vontade de se relacionar com outras pessoas, entendeu? Porque o código da monogamia, o código da fidelidade, cara, ele é só ideológico, entendeu? É só ideológico, não existe um fator biológico que seja real na hora de falar assim de matrimônio e fidelidade especificamente. Eu pelo menos não sei de alguém que pode sustentar isso com ciência, sabe? Dizer que tipo assim, não, quando tu compromete um vínculo que tu fez na tua cabeça, um trato social, um trato ideológico, matrimonial que tu estabelecer com alguém, tu não vai cometer aquilo lá. Não, é tipo uma coisa realmente ideológica. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que a ideologia sempre vai acabar se colocando em contradição, sabe? Todas as ideologias, elas podem ser muito bonitas dentro do cenário certo, sabe? Agora, tu consegue desestruturar elas criando um cenário em que ela não tem mais como existir, entendeu? É a própria questão da fidelidade, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que todo mundo é infiel, não, mas acho que todo mundo pode ser infiel, sabe? E justamente por causa disso, porque eu sei, assim, cara, olha, é realmente assim, eu não conheço histórias, sabe? De gente que eu tive a oportunidade de conhecer intimamente, sabe? Qualquer casal longo e as pessoas tiveram a honestidade de falar sobre as situações, eu vou dizer assim, capítulos de fidelidade sempre aconteceram por uma razão ou por outra, entendeu? E não é que, tipo assim, homens ou mulheres, entendeu? Mulheres eram infiéis, homens eram infiéis, existia e ainda existe, entendeu? E a questão é que hoje em dia a gente tem muito mais uma questão assim de colocar pontos finais nos relacionamentos, entendeu? Hoje em dia é muito mais comum uma pessoa lidar com uma traição através do término, ou né? E também tem pessoas que perdoam. Eu vou fazer outro esclarecimento sobre isso daí, entendeu? Então, tipo, se trair é ruim, as pessoas podem te trair, podem te magoar. Só que agora o que tu faz com isso? Na minha opinião, cara, quando tu é vítima de uma traição, daí eu tô falando aqui agora, sempre que eu estiver utilizando esse termo traição, eu vou estar falando especificamente do ato assim, de beijar a outra pessoa, sabe? No mínimo beijar e se envolver um contato sexual também, entendeu? Mas no mínimo ter um contato amoroso, assim, sabe? Ou sexual com outra pessoa, sabe? No mínimo isso que eu tô falando aqui, mas eu sei que todo esse lance de infidelidade é ainda mais complexo do que isso, mas eu não vou poder falar de todas as variáveis, senão vai ficar maior ainda do que eu tô disposto a fazer aqui, né? Então vamos nos focar num ponto só sobre essa questão daí, entendeu? Então, tipo assim, olha, claro que tu cometeu um ato de fidelidade ruim e vai machucar os outros. Tudo bem. Só que a primeira coisa que quando tá no relacionamento, tu sabe que tu pode sofrer infidelidade e que tu pode ser infiel, sabe? E quando eu dizendo isso, não é pra ficar paranoico querendo controlar a vida dos outros. Porque simplesmente não dá pra te controlar a vida dos outros, entendeu? Tu não vive do lado da pessoa. Se a pessoa não quiser se colocar em situações que ela pode ser infiel pra ti, ela não vai se colocar. E se ela quiser se colocar, ela vai se colocar e deu. É uma coisa à parte de ti, é a parte da tua vontade, é a parte do teu controle, entendeu? Tu não vive 24 horas pelo dia da pessoa, tu não sabe o que ela tá fazendo todos os momentos que ela não tá no teu lado, tipo, tu não precisa viver, tu não precisa saber, entendeu? E não vale a pena tu ficar gastando teus neurônios pensando nisso. Isso não é tipo assim, aceitar, tolerar tudo, não é sobre isso, entendeu? Mas se tu não tem uma razão pra estar inseguro, não fica procurando chifre na cabeça de cavalo, sabe? Se tu tiver, cara, tu vai ter que resolver isso daí, porque viver com insegurança não tem nada pior do que isso, sabe? Nada mais sofrimento do que tu ficar assim, achando que tu não confiar na pessoa que tá contigo. Então, basicamente, se tu já tiver nesse estado, tu vai tentar resolver isso, e se não resolver, geralmente acaba indo pro saco, sabe? Porque ou teu ciúmes é fundamentado, tu vai descobrir uma traição e tu vai sofrer muito, ou teu ciúmes não é fundamentado e a pessoa não aguenta sabe, a tua forma de pensar. Então, tipo assim, basicamente, cara, se a pessoa vai ser infiel ou não pra ti, não é uma coisa que tu decide, entendeu? É uma coisa que tá a parte de ti, e tu sabendo que todos os seres humanos são reais, sabe? E daí tu humanizando as pessoas, tu descobrir que, tipo assim, porra, até pessoas importantes pra mim, até eu sou capaz de cometer um erro desse. Então, tipo assim, não é como se quem faz isso seja um monstro, um demônio, um diabo, entendeu? Também não tô dizendo que é certo, não é certo, mas é uma coisa que os seres humanos acabam fazendo, porque, como eu falei, cara, esse contrato da fidelidade é simplesmente ideológico, entendeu? Tem gente que vai se colocar numa situação
confirmação que ela vai ser infiel. Tem gente que normaliza, tem gente que entra em relacionamentos esperando ser infiel. Eu conheço homens e mulheres que já relataram esse tipo de coisa pra mim, entendeu? Que tipo assim, olha, pra mim não é uma questão. Tem outras pessoas que cometem situações de fidelidade em capítulos, em algum momento, sabe? Em situações, sabe? Num momento específico, numa situação, num lugar que a pessoa não devia ter ido, não devia ter se colocado, uma proposta que a pessoa não devia ter aceitado, entendeu? Uma situação, uma condição psicológica que ela não poderia ter estado, tipo o lance da bebida, entendeu? Muita gente coloca a culpa na bebida e, tipo, não que a bebida seja responsável, mas dá pra te com certeza considerar a bebida um catalisador, sabe? Qualquer pessoa que já ficou bêbada e sabe os efeitos no teu corpo, muita gente sabe que uma das coisas que o álcool pode fazer é aumentar a tua libido, aumentar a tua vontade, a tua desinibição, a tua vontade de dar em cima de alguém, de querer ter uma relação, assim, de beijar e até ir pra cama com outra pessoa, entendeu? É um dos efeitos que pode ter em muitos seres humanos. Se tu sabe que tu fica assim quando tá alcoolizado, não faz sentido tu ficar alcoolizado numa situação que tu não quer fazer isso, entendeu? Então se tu não tá junto com o teu parceiro, tu tá ficando bêbado, praticamente, tipo assim, tu tá buscando aquilo lá, entendeu? Tu pode dizer que foi a bebida determinante pra aquilo lá, mas então onde é que entra a tua responsabilidade nessa história? Nem ficar alcoolizado em primeiro lugar, entendeu? Não adianta tu falar assim, quando eu fico bêbado eu sou infiel, mas eu tô sempre bêbado. Aí meio que, né, tu tá pedindo pra acontecer. Então, basicamente, essa é uma parte da questão, entendeu? Que tu tem que entender que, olha, se rolar isso daí vai ser doloroso, vai ser difícil, mas só tem duas opções, entendeu? Quando alguém é infiel pra ti. Apenas duas opções. Sabe quais são as duas opções? Eu espero que todo mundo que tá me ouvindo já saiba. Uma das opções é, tu perdoa e não vai ser fácil e tudo mais, mas por que eu tô falando que as pessoas perdoam? Porque a gente sabe que tem gente que perdoa de outra coisa que as pessoas não gostam de apontar, entendeu? Eu já perdoei traições, já me arrependi de ter perdoado traições, já cometi infidelidade de pedir perdão também, entendeu? Já fui largado também por causa de traição, já larguei por causa de traição, enfim, existem várias combinações diferentes daí, entendeu? Mas a questão é que tem gente que aceita, tipo, por várias questões, entendeu? E não que a pessoa merecia, não que aquilo que devia acontecer, mas quando tá dentro do relacionamento, tu julga, que tu analisa, tu equilibra, tu pensa também nos teus erros também, porque várias vezes a vida é feita de ação e reação, entendeu? As coisas não acontecem simplesmente do nada, mas que nem eu falei, por isso que eu disse que tem traições, e a pessoa que tá envolvida é ela que tem o direito de escolher se ela quer participar ou não, e se ela quer perdoar, vai ser um desafio, ela vai ter que tentar recuperar a confiança, ela vai ter que, enfim, vai ser um desafio, mas ela pode querer esse tipo de escolha, e eu acho que é uma escolha legítima para qualquer pessoa que está envolvida no relacionamento, e ela acha que não é o momento certo ainda para ela tentar outra coisa, e porque ela entende que pode mudar, e que ela ainda ama aquela pessoa, e ela sente que ela é amada, enfim, é um bagulho complexo. E a segunda outra opção, sabe qual é? É tu terminar o relacionamento, e deu, sabe? São essas duas opções. Ou tu fica com a pessoa e tenta resolver o problema da traição, e descobre por que rolou a traição em primeiro lugar, se vai ter reincidência e tudo mais, ou tu termina o teu relacionamento e tu vê, bom, esse aqui é um momento que eu posso notar que agora a gente pode cada um seguir seu rumo, e ainda vai sofrer, ainda vai doer igual, mas sabe, são as únicas duas opções. Por que eu tô falando isso daqui? Porque no nosso país, no Brasil ainda, cara, é muito cultural, é muito enraizado, noções de vingança, sabe, noções assim, de vingança realmente física, de principalmente assim, eu vou falar assim, não exclusivamente, não exclusivamente, tem mulheres que em capítulos de ciúmes, de infidelidade de um marido, por exemplo, ela se acha no direito de castigar o cara com a morte, entendeu? A gente sabe de capítulos de mulheres que têm desequilíbrio também, e não necessariamente desequilíbrio, elas simplesmente têm mentalidades que justificam ela, tipo, se um homem for infiel comigo, eu vou matar aquele desgraçado. Tem um monte de mulher que acredita que ela pode fazer isso daí, e também a gente vive num país que isso é muito cultural pros homens, e eu posso até dar um exemplo, assim, prático, tipo, se tu é um homem que está me ouvindo, e tu pensa assim, pra começar, se tu acha que tu tem esse direito, tu é um imbecil, já vou falar aqui por agora. Eu duvido muito que alguém que tá ouvindo esse programa até agora seja um imbecil a esse ponto. Eu ficaria muito surpreso se alguém que acompanha esses programas tão longos assim, se fosse um completo neandertal a ponto de achar que se ele receber um par de chifre, ele vai espancar uma mulher ou vai matar uma mulher porque ele tem esse direito. Se o cara pensa isso daí, provavelmente ele é um imbecil e eu quero que ele suma daqui mesmo. Mas agora, se tu nunca pensou nesse tipo de coisa, e tu pensa assim, não, Renan, não acho justo que tu falar que tem muito cara que é assim, porque eu sou homem também, eu nunca faria uma coisa dessa, mas só pra você ter questão de lei, de código penal, cara, até pouquíssimo tempo atrás existia um termo penal, um termo jurídico, que era mulher honesta, sabe, que até 2005, entendeu? Bem ali quando foi rolar as vésperas de criar a Lei Maria da Penha, que acho que é 2006, também é uma lei super recente, século XXI, sabe? É que nem sabe aqueles memes, assim, entendeu? Que, Lei Maria da Penha aparece e antes da Lei Maria da Penha, assim, sabe? Um homem agredindo uma mulher. Tipo assim, não era muito diferente disso, e não que não tenha agressões com mulheres hoje em dia, mas eu quero dizer que foi só a partir de 2005, 2006 que a lei começou a reconhecer que existia, assim, um tipo de específico de crime de agressão muito reincidente, muito persistente, que é do homem que acredita que ele pode agredir ou até matar a mulher dele, entendeu? E é por isso que também veio a lei do feminicídio, e é por isso também que abolir esse termo de mulher honesta. Sabe o que quer dizer literalmente mulher
mulher honesta, sabe? Mulher honesta era basicamente a mulher que não era infiel, e a lei enxergava as mulheres de maneira distinta, entendeu? A lei até 2005 usava esse termo para tudo. Se tu fosse um advogado, para ti era importante saber se aquela mulher ela era honesta, no sentido, tipo assim, de ser... É um termo até absurdo, nem quero mais usar essa palavra que eu já expliquei pra vocês, entendeu? Mas só pra vocês entenderem que até 2005 a lei ia julgar uma mulher que foi infiel de maneira diferente. Aí eles vão estar dizendo assim, mas tá certo, tá errado, mas é isso aí. Não, cara, não, isso não é um absurdo, isso não é uma coisa de... É uma prova de um nível de arcaicismo, eu quero dizer uma coisa arcaica e eu não sei como é que eu coloco ela nesse tempo que eu quero colocar, né? Mas é pra mostrar como há pouquíssimo tempo atrás a gente tinha um posicionamento ridículo, porque, tipo, não existia isso pra um homem, entendeu? E eu nunca tô querendo dizer que, pessoa que ser infiel... Pra começar, eu acho que crime de fidelidade não deveria existir, não sei se existe, entendeu? Esse tipo de coisa, se alguém realmente é processado por traição, mas eu realmente acho que não deveria existir, porque eu acho que é um bagulho meio assim... É meio estranho, entendeu? Um tipo de bagulho que, na minha opinião, não é. Se a pessoa quiser argumentar e trazer exemplos, assim, entendeu? Eu não tô dizendo que não causa problema, não tô dizendo que não machuca, não faz a pessoa sofrer, mas acho que tem algumas coisas na vida que a gente não deve institucionalizar como crime. Eu não acho que infidelidade é um bagulho que entra nesse negócio. Porque senão depois a gente vai começar a botar vários defeitos, vários erros de conduta, sabe? Arrogância vai ser crime e, sabe, egoísmo vai ser crime, vai botar tudo na lei, a gente vai tentar tudo resolver com um processo, sabe? Isso daí pra mim parece um bagulho meio estranho, né? Mas eu quero dizer que, tipo assim, até onde eu sei, um homem não seria julgado diferente porque ele tem várias parceiras sexuais, sabe? Porque esse aqui tá, a mulher honesta tinha a ver com isso daí, entendeu? Basicamente o que a lei previa, legalmente, a mulher era como se eu fosse assim, ela representasse um homem, entendeu? A lei previa que a mulher, até ela casar, ela representava o pai dela, sabe? E depois que ela tivesse o marido, ela representava o homem dela, sabe? E se ela não tivesse, tipo, se ela tivesse uma vida sexual ativa enquanto ela era solteira, ela já não era mais uma mulher honesta, porque ela tava ofendendo o pai dela, digamos assim, sabe? E se ela não tivesse o pai dela, esse tipo de tutela era transferida pro irmão, uma coisa desse tipo, entendeu? Então, o Estado até pouquíssimo tempo, e eu sei que para algumas coisas ainda é assim, eu sei que por mais que a gente se esqueça, cara, e, tipo, a gente não, entendeu? Eu não me esqueço, mas eu sei que tem outras pessoas que não têm noção de como tem essas leis ainda malucas, entendeu? Que colocam essa mulher ainda numa posição quase que assim de propriedade de algum homem, entendeu? A mulher não existe até que... Tipo, a mulher só pode existir se tiver algum homem responsável por ela, basicamente, sabe? Entra naquele negócio assim pra fazer uma ligação, sabe? Não sei se é trompas que se fala, agora eu posso estar falando uma grande abobrinha, mas a mulher que não quer mais engravidar, entendeu? Eu sei que tem a ver com a aprovação de um homem, se não for... Opa! Agora não foi o gato, fui eu, mas dei uma paulada aqui na minha porta, né? Mas assim, se não for o marido dela, tem que ser o pai dela que deixa ela não poder mais engravidar, entendeu? Então tem essas coisas absurdas, e até 2005 tinha essa definição na lei de mulher honesta, entendeu? E tipo assim, cara, aí é que tá, eu não tô aqui defendendo o ato de ser infiel, eu já condenei várias vezes, mas assim, cara, não importa que tu me diga que é errado ou não é errado. Eu nunca vou dizer que um homem tem o direito de matar uma mulher. Eu nunca vou dizer que uma mulher que faz parte da nossa sociedade, cara, só porque ela traiu o marido dela, ou porque ela traiu vários maridos, ou um homem que seja. É que, tipo assim, que eu falei, existe esses casos com homem também, mas geralmente é tipo assim, meio que todo mundo considera desequilibrado mesmo, sabe? Agora, socialmente falando, é muito comum esse crime repetindo contra a mulher também, tá? Mas pode julgar todo mundo, cara. Qualquer pessoa que comete um crime de assassinato ou de agressão, por causa que ele foi vítima de uma infidelidade, essa pessoa tá errada, entendeu? Pela aquela velha história de que 2 erros não fazem um acerto, sabe? Basicamente isso. Tu não pode, ou se vocês preferirem aqui, um erro não justifica o outro também, sabe? É o tipo de coisa que eu tenho isso muito enraizado dentro de mim, entendeu? Eu nunca acharia que alguém ter sido infiel pra mim é motivo de eu agredir essa pessoa ou matar essa pessoa, ao mesmo tempo que se algum dia eu cometer algum capítulo de fidelidade, eu também não espero ser perseguido e é morto por isso, e ao mesmo tempo também que eu sei, que nem eu falei, cara, não diminuir, não deixei de ser um capítulo da tua vida, uma coisa que tu cometeu, um erro que tu cometeu, não te define, entendeu? Então eu não gosto desses estigmas, sabe? Mais uma vez, só pra terminar essa conclusão, eu sei que trair é errado, entendeu? E eu não acho que as vezes que eu fiz foi certo, eu não acho que as vezes que fizeram pra mim foi certo, né? Mas eu sei que a vida é complexa, eu sei que essas coisas acontecem, sabe? De maneira real, de maneira prática, esses capítulos vão acontecer, então eu acho que a mentalidade das pessoas, em primeiro lugar, bom, se acontecer isso eu não vou matar, em primeiro lugar, se alguém for infiel comigo, em segundo lugar, a única coisa que eu posso tomar é uma decisão de o que eu vou fazer com isso. Eu vou tentar superar, passar por cima porque eu acho que vale a pena, tem algo aqui que eu quero ainda, ou se simplesmente eu tô vendo que isso aqui é um sinal claro de que acabou o amor, o carinho, o respeito, o sentimento que eu tava buscando aqui já não existe mais, e eu vou seguir com a minha vida, entendeu? E vai ser difícil, vai ser complicado, mas, né, e outra coisa também, só pra concluir sobre esse assunto, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, entendeu?
isso aqui que eu tô expondo, esse tipo de coisa da sociedade como inteira, e agora vou entrar nas minhas narrativas pessoais de vezes que eu fui infiel e também que foram infiel comigo, entendeu? Esse tipo de coisa que eu tô expondo, eu vejo que muita gente não faz e eu acho muito estranho, porque, tipo, muita gente fala que foi traído, mas ninguém fala que traiu. Então é um bagulho que, tipo assim, a matemática não bate, sabe? Simples assim. Pra cada pessoa que tá reclamando de ter levado um par de chifre, tem que existir alguém que tem que colocar esse par de chifre nessa pessoa, não é? É obrigatório, né? Mas é engraçado que as pessoas gostam de falar que foram traídos e ninguém fala que traiu. Então eu acho que meio que, talvez seja, tipo assim, eu entendo se tiver de vergonha, mas não faz sentido tu pegar e tu fazer de conta que tu tá acima disso, entendeu? Não faz de conta tu ter uma síndrome de White Knight, né? É só pra fazer esclarecimento também sobre, ouvindo o que eu já tinha falado até aqui, porque eu tô gravando horas e horas depois, né? O meu gato começou a fazer barulho ontem, eu parei de gravar. Até tem a minha mãe aqui falando aqui perto, eu espero que não esteja alto demais pra atrapalhar a gravação. Acho que não, porque, né, eu tô falando bem perto aqui do telefone. Mas agora, telefone. Mas o que eu ia dizer? Assim, sobre a síndrome de White Knight, sabe? Por que eu defino essas coisas como ruim, entendeu? Só pra deixar bem claro. Olha, não tem nada contra assim, a pessoa que quer ter poucas atividades sexuais, sabe? O problema da síndrome do White Knight é o cara que instiga isso pros outros, entendeu? Esse que era o meu problema. Não era tipo assim, eu quero transar pouco, eu acho que é legal as pessoas que transam menos têm menos parceiros sexuais. Não tem problema tu ter esse valor pra ti. Mas agora, quando tu acha que outros homens e outras mulheres têm menos valor por causa disso, entendeu? Tu acha que tu começa a julgar a tua forma de ver, a tua forma de pensar como melhor que os outros. Esse que é o problema da síndrome do White Knight, sabe? Porque essa pessoa geralmente ela tem os valores que, na minha opinião, eu acho que são meio conservadores, entendeu? E quem não se adequa a eles tá errado, tem que viver diferente e tudo mais. Então, esse que é o problema. Não tem nada de errado em ser um cara legal. O problema é que tu achar que a tua única forma. Só do jeito que tu vive é uma maneira de um cara legal ser, sabe? Que outras pessoas que estão vivendo sobre outras óticas, com outras maneiras de agir, automaticamente eles não são pessoas legais. Então, esse que é o problema de ter esse tipo de síndrome que eu expressei lá atrás, né? Mas daí agora vamos falar assim sobre os meus capítulos de fidelidade, entendeu? No meu primeiro namoro eu já falei, contei especificamente na história do meu namoro inteiro, que é lá antes do episódio 30, eu acho, muito tempo atrás. Quem quiser interesse, vai lá atrás e procura esse programa daí, né? Que eu contei especificamente do meu primeiro namoro e eu falei que naquele primeiro namoro eu já levei um par de chifre, né? Pra começar bem meu histórico. No meu segundo namoro, até onde eu sei, eu não fui traído e eu também não traí, entendeu? Nessa época da minha vida eu não me colocaria em situações que eu poderia cometer um ato de fidelidade, então não rolou. Aí depois disso, eu vivi um pouco assim pra abranger, primeiro assim, pra sexualidade de modo geral. Então vamos lá. Aí, entre o final do meu segundo namoro até eu engatar meu terceiro namoro, que foi com meus 19 anos, eu fiquei uns 2 anos mais ou menos ali solteiro, sabe? E durante esses 2 anos, assim, foi. Eu passei por algumas etapas assim de aceitação estética e também de confiança na minha aparência. Tive algumas outras experiências sexuais, mas na verdade eu nem me lembro quantas mesmo, sabe? Nunca foram muitas, na verdade, assim, entendeu? Eu sempre tive maior quantidade de relações sexuais quando eu tava em namoros, a partir do terceiro, né? Os dois primeiros não era o caso, mas eu tive mais algumas experiências sexuais e eu confesso que nessa época também eu não tinha muita noção. Tipo, se vocês perguntarem pra mim exatamente como é que rolava nas minhas experiências sexuais até os meus 19 anos, eu não me lembro muito bem, sabe? Eu sei que eu transava com as pessoas, eu sei que eu fui pra cama com as pessoas, mas detalhamento de procedimentos eu não me lembro como é que era, então eu confesso que deveria ser muito desgastante esse procedimento, tipo, seu estresse mental, né? Tinha tudo aqueles lances assim, de insegurança e falta de experiência também, né? Mas daí com meus 19 anos de idade, que eu já tava com um pouquinho mais de autoestima, eu comecei a me envolver com uma garota que seria minha terceira namorada, né? E daí, assim, pra mim, essa relação, assim, teve algumas outras importâncias, assim, na minha vida de modo geral. Em primeiro lugar, foi importante, assim, porque eu me envolvi com uma pessoa, assim, que me fez refletir sobre várias outras questões assim na minha vida, sabe? Eu acho que é assim, é aquela coisa assim de que eu acho que sempre vai ter pessoas na tua vida que vão te fazer refletir sobre várias questões que tu não tinha pensado, sabe? E eu acho que na vida assim de um homem, uma mulher muitas vezes vai ser essa pessoa, porque tem muita chance de uma mulher te fazer refletir por questões, por pontos que outras pessoas não te faziam ver, sabe? A não ser que tu tivesse uma mãe que necessariamente te instruísse e te mostrasse sobre questões da vida feminina, que não era o meu caso, sabe? Várias vezes o teu primeiro contato com alguém que vai te passar as noções, os dramas de uma vida feminina da realidade é uma mulher e vice-versa, né? Então eu acredito que por isso que relacionamentos assim monogâmicos têm um grande assim um potencial de crescimento, e daí eu sei que, tipo assim, pessoas homossexuais e lésbicas também têm o seu crescimento à parte, mas daí eles têm uma aceitação diferente do universo deles que eles entendem melhor pra falar sobre isso, né? Mas agora eu, como cis e hétero, né, eu tenho que dizer que pra mim eu consigo identificar esse valor, assim, de como tu encontrar uma pessoa que vai ter ali algo pra comentar contigo, conversar contigo e discutir, simplesmente vocês se posicionarem diferente, contar as experiências diversas, entendeu? Então, eu acredito que esse meu relacionamento proporcionou isso pra mim, né?
proporcionou também algumas outras maturações. Eu acredito que foi um relacionamento assim que originalmente eu comecei ele sob pressão, entendeu? Assim, não, tipo assim, não culpando a menina que eu me envolvi de maneira nenhuma, quer dizer que eu iniciei ele porque eu senti que eu tinha, digamos assim, deveria começar um relacionamento, então eu acho que isso foi um erro meu no começo, sabe? Que eu não precisava ter namorado, podia ter continuado solteiro, ou podia, né, deixado pra depois, ou sei lá. Eu acho que eu fiz um negócio antes da hora, que daí eu não tava me sentindo tão envolvido com a pessoa, sabe, emocionalmente. Eu me dava extremamente bem com essa minha namorada, em níveis assim, não só assim de conversa intelectuais, gostava da companhia dela, mas também envolvimento assim sexual e tudo mais. Só que não tinha assim realmente um sentimento de amor e carinho muito grande, eu acho, né? Esse aqui é meu gato que apareceu e eu vou ter que voltar a lutar contra ele pra conseguir narrar sem ter que ficar ouvindo essas barulheiras todas, né? Então daí foi um erro assim que eu cometi, que eu acho que também faz parte do autoconhecimento, de saber a respeito de como tu deve lidar com essas questões de sentimento, mas ainda assim eu considero um relacionamento muito importante para o meu desenvolvimento como indivíduo, como cidadão também, como homem de modo geral, sabe? Eu acho que foi uma boa experiência no sentido assim de que mesmo eu tendo criado essa situação por uma razão errada, sabe, eu não ter compreendido muito bem o que eu queria e também, claro que eu digo pressão que é o fato de que eu sabia que essa mulher, ela gostava muito de mim, entendeu? Então isso foi uma razão pra eu ter, tipo assim, essa mulher tão legal que eu gosta tanto de mim, então, né, por que que não vou querer fazer isso, né? Só que eu acho que foi um erro, assim, no ponto de vista que eu não deveria ter entrado nesse experimento, mas ainda assim foi uma relação que eu gostei de viver, entendeu? Durou bastante tempo, com idas e vindas, somando todo o tempo, assim, uns 2 anos e meio e tal. E também tem outra questão, assim, que foi nesse relacionamento daí que eu posso dizer que durante ele eu comecei, assim, a me descobrir mais sexualmente, no sentido, assim, de como eu tinha uma parceria sexual por mais tempo e tinha maior intimidade e uma comunicação mais clara, as pessoas dizerem que eu gostava, descobrirem que eu gostava, eu consegui aprender várias coisas a respeito de mim sobre sexo de modo geral, sabe? Eu fiquei mais seguro a partir dessa relação, entendeu? Depois que eu fiquei solteiro e ia ter outras experiências sexuais, eu sentia que eu entendia mais a respeito de como rolava uma relação sexual, pelo menos pra mim, entendeu? Não ser o mestre do sexo como um todo, mas agora entendo um pouco mais de mim, entendo um pouco mais do meu gosto, entendo um pouco mais do sexo também, assim, questão assim de parte mecânica mesmo, sabe? Sexo oral, parte da penetração, todas essas coisas daí eu fui me adaptando um pouco melhor, né? Claro que eu levanto em consideração que eu tinha experiência limitada basicamente com uma única namorada, né? Durante aquele período ali e tal, mas ao mesmo tempo também, né? A prática constante, o hábito de estar transando com certeza pega e faz com que a pessoa, né, adquira certos conhecimentos que quando eu era mais jovem eu não tinha essa prática, eu não tinha essa experiência, não tinha como eu ter essa noção, né? Mas aí também vamos contar então, antes de pular desse meu relacionamento, que basicamente de namoro meu é esse daí que eu vou parar por aqui agora, sabe? O meu quarto namoro ele é um pouco mais recente, por questão assim de preservar pessoas que podem estar envolvidas na história, sabe? Pode ter, não sei exatamente quem é o meu público, quem é a minha audiência, quem é que escuta, então simplesmente eu não vou contar, sabe? Esse meu terceiro namoro ele acabou quando eu tinha, sabe, 22 anos de idade, eu acho. Então, isso já faz assim um bocado de tempo, né? Vai fechar 6 anos, então, que isso já aconteceu. Mas, o término, no caso, né? Mas agora também sobre os capítulos de fidelidade, assim, justamente para expor aqui, né? Expor erros e pisadas na bola que eu cometi. Meu primeiro capítulo de fidelidade, eu acho, que aconteceu na minha vida, foi quando eu tinha 19 anos e eu tava nesse namoro daí. Então eu ainda era um rapaz bem jovem, entendeu? Sem querer apelar pra carta da juventude, mas sim, 19 anos ainda é bem jovem, né? E a gente estava assim, no ambiente de uma festa. Mas agora eu vou descrever assim os finalmente do contexto, não no sentido assim de querer passar a culpa, mas é o seguinte, eu também sei que não foi tipo assim, eu me acordei e falei, vou trair a minha namorada, não foi assim, então. Eu estava no ambiente de uma festa, sabe? E a minha namorada estava nessa festa. Só que não estava sendo uma festa muito boa no nosso sentido assim de que a minha namorada estava com uma outra amiga dela, que essa amiga dela estava passando mal, e daí as duas foram pra rua, e eu queria estar aproveitando a festa com os meus amigos, entendeu? Mais uma vez, tem tudo a ver com aquele contexto de que eu falei pra vocês que talvez eu não tivesse assim um amor por essa namorada também, entendeu? Não é, tudo isso é pra contextualizar a situação, não amenizar meu erro da minha escolha, né? Só que daí então, moral da história, eventualmente nessa festa eu já tava alcoolizado, a minha namorada, eu acho que ela também tava, a minha namorada na época, né? E no momento da noite eu fui lá ter uma discussão com ela fora do ambiente da festa, porque a amiga dela tava passando mal lá na rua e eu fui lá ficar perto dos pra conversar. E essa minha namorada falou, a gente teve uma bateção de boca e ela literalmente terminou comigo, sabe? Ela falou assim, não quer mais saber de mim, me largou, me deu um pé na minha bunda, né? Literalmente ela fez isso. E daí eu saí de lá puto, revoltado assim, né? Virei as costas pra ela. Então, tipo assim, do momento, tipo, isso daí era uma festa, uma social, sabe? Era uma festa na casa de um amigo, assim, mas que tava com algumas dezenas de pessoas, sabe? Devia estar ali umas
40, 50 cabeças no mínimo, possivelmente mais, provavelmente mais, inclusive, né? Só que daí, tipo assim, do momento que eu discuti com a minha namorada e ela me terminou comigo ali, entendeu? Na frente dessa casa. E eu segui até ia voltar pra parte da casa onde tava com música e festa. Nesse meio trajeto ali, literalmente uma menina me parou, assim, me segurou pelo ombro e falou assim: tu quer ficar comigo? Literalmente, sabe? E eu vou dizer pra vocês, esse deu o tipo de capítulo que deve ter acontecido assim 2 vezes na minha vida. Só. Gato maldito! Esse deu o Darby, ele voltou. Lá vou eu voltar a brigar com ele, então. Teve 2 vezes na minha vida inteira que isso aconteceu de literalmente uma menina me abordar diretamente com essa parte final, sabe, do bagulho. Não é nem oi, tudo bem, como é que tu tá? É oi, tu quer ficar comigo. Então, tipo, obviamente que essa menina tava alcoolizada também, entendeu? Só que daí, né, eu tava alcoolizado só pra deixar bem claro que, tipo assim, eu não vou me definir como alguém que tirou proveito, porque, tipo assim, cara, eu tava bêbado também, não. Então, a minha capacidade de tomar decisão tava tão ruim quanto daquela menina, então, né. Só que a maior história, eu fiquei com essa guria, então, me agarrei com ela, fiquei com ela, beijei com ela e tal, simplesmente só beijo, e daí a minha namorada, inclusive, me chegou no momento que eu tava ficando com essa guria, ela viu eu ficando com essa outra guria, ela gritou, ela me atacou, sabe, ela não chegou assim, me agredir, mas ela me deu tapas, mas não me lembro de ter sido assim um tapa que tivesse assim, ai, me quebrou a minha cara, sabe? Mas ela bateu, ela chorou, ela gritou, cara, foi uma situação toda horrível, sabe, choradeira da parte dela, ela falando um monte de coisa, eu muito triste, muito envergonhado, foi uma coisa assim, tal, que com certeza eu sei que eu pisei na bola, né, mas só, por que eu contextualizei tudo? Só pra entender, assim, que, né, foi uma sucessão de eventos, assim, que levou a esse momento, sabe? Ela tinha terminado comigo, eu entendo que, tipo, mais uma vez, só para deixar bem claro, isso aqui não são justificativas, é só para entender a racionalização por trás do processo, porque, como eu falei, para mim nem toda traição é a mesma traição, sabe? Não é a mesma coisa de se acordar e falar, vou lá trair a minha mulher, ou tu viver uma situação uma sucessão de séries, de escolhas ruins, né? Contigo se sentindo mal, contigo se sentindo, assim, frustrado dentro de ti, entendeu? E daí, tu pega e tu toma uma decisão equivocada, né? Mas então foi assim, entendeu? Ela tinha terminado comigo. Eu sei que se eu tivesse sóbrio, eu saberia que aquilo lá não era um término de verdade, era só, tipo assim, algo que tu diz quando tá brabo, né? Mas ainda assim, ela tomou uma decisão que também não acho que seja adequada, né? Vamos falar a verdade também, eu não acho que as pessoas devem terminar com os outros no meio de uma festa quando os dois estão bêbados, sabe? Se tu já fez isso, eu te recomendo a voltar pra casa e conversar quando tu tiver de boas, assim, entendeu? E não quando tu tiver bêbado e surtado no meio de uma festa. E daí, outra coisa que é incomum, é realmente super incomum uma mulher pegar e me abordar do nada pra pegar e me convidar pra beijar a boca dela. Isso não é um bagulho que aconteceu muitas vezes na minha vida, eu confesso, né? Então, e foi isso aí, entendeu? Eu tomei uma decisão ruim, foi uma coisa que, minha primeira vez que eu fiz um capítulo de infidelidade, e eu não acho que eu fiz certo, sabe? Eu acho que eu fiz errado. Só que agora, só pra descarrego de consciência, só pra poder, assim, isso daí é um negócio que eu descobri muito tempo depois, e não muda nada a minha atitude, não muda nada o meu erro, mas só pra vocês ficarem sabendo de algo que eu fiquei sabendo também, né? Muitos anos depois, através de outra pessoa, eu fiquei sabendo que nesse mesmo momento, nesse mesmo dia que tinha rolado isso daí, essa minha, né, ex-namorada, que naquela época era minha namorada, ela tinha ficado com outro cara assim, entendeu? Então, tipo, naquele momento que ela tinha ido atrás de mim e ela me viu beijando a outra menina, ela tinha acabado de ficar com outro cara, tipo, na rua lá. E por que eu tô contando isso? Porque, cara, eu descobri isso muito depois. Tipo, inclusive, essa discussão. Eu não sabia isso na época do nosso relacionamento. Várias vezes eu tive várias brigas com essa minha ex-namorada, com ela contando o meu capítulo de fidelidade, sabe? Ela usava isso daí como um erro meu, e eu reconhecia como um erro meu, eu admitia o erro meu, né? Só que muito tempo depois eu descobri, através de outra pessoa que falou assim, que eu nem tava envolvido, sabe? Foi tipo assim, 2 pessoas que me conheciam comentaram sobre isso, e depois uma delas chegou pra mim e falou assim, Ana, sabia de uma coisa que fulano me contou? Que coisa que te contou? Ah, te contou que naquela vez, naquela festa, que você tinha ficado chorando e tudo mais, tipo, pedindo desculpas, não é, né? Que tu traiu a Beltrana e rolou toda aquela ladaia. A fulana me disse aqui que a tua namorada também tinha ficado, tipo assim, depois que ela brigou contigo, largou contigo, ela ficou com outro cara lá na frente e depois ela foi atrás de ti, te viu ficando com a guria. Então, tipo assim, né? Só pra descarrego de consciência, é um bagulho que, tipo, não diminui meu erro, entendeu? Basicamente, eu não sabia disso, não foi uma decisão. Se eu tivesse sabido disso, eu não teria me sentido culpado, mas eu quero dizer que hoje em dia, até o dia de hoje, eu fiquei culpado, me senti culpado durante bastante tempo e me senti como se eu tivesse cometido um erro, sabe? E basicamente, eu sei que, tipo assim, não, pra mim não importa, sabe? Eu não fico assim pensando, não, tá tudo bem, ela mereceu. Ela não mereceu, mas também ao mesmo tempo que eu também não me sinto mais culpado, mas eu entendo que, tipo assim, bom, eu já sei que não é uma boa ideia eu sair por aí brigando com as pessoas em festas que eu posso acabar fazendo esse tipo de conduta, que eu não mergulho, cara.
né? E daí, de infidelidade nesses, tipo assim, de envolver eu beijar a boca de outra pessoa, foi isso aí, sabe? Não rolou, entendeu? E daí, depois, só que depois do nosso relacionamento, ele durou mais, tipo, praticamente um ano depois desse capítulo dessa noite daí e tal. E a gente teve várias brigas, várias discussões, a confiança nunca foi a mesma coisa. A gente terminava, voltava, né? Demorou uns 2 anos e meio pra acabar por vez. E daí foi essa minha experiência no meu terceiro relacionamento, sabe? Só que daí agora, tudo que aconteceu desde esse término, sabe? Nos últimos 6 anos, eu não sei se eu quero comentar. Tem algumas histórias boas, mas talvez eu vou esperar um pouco mais adiante, sabe? Lá pelo Sem Contexto 200, eu entro no mérito desses assuntos, mas por enquanto, da minha vida pessoal, sexual, vou deixar por aqui. Ah, eu sei que eu não mencionei a respeito do meu sexo em grupo, sexo a três, mas daí vocês ficam curiosos, porque um dia eu comento mais a respeito dessa história, de uma forma que eu não pareça, assim, um babaca que tá contando vantagem, ao mesmo tempo que é inevitável meio que sentir-se bem por algumas partes desse tipo de narrativa, né? Pelo menos eu me sinto. E daí eu sinto que tinha mais algumas coisas que eu podia comentar, tipo, não necessariamente a respeito de mim, mas referente a vários assuntos que eu abordei nesse programa aqui e tal, porque foi um programa bem sem contexto mesmo, com vários assuntos diferentes sendo abordados, mas eu vou pegar e refletir e depois eu volto para gravar o encerramento, peraí. Bem, então acho que eu vou encerrar falando algumas coisas referentes a esse assunto aí da síndrome de White Knight, sabe? Porque de modo geral eu acho que várias das coisas que eu faço aqui pode ajudar esse tipo de cara, sabe? Esse tipo de pessoa. Porque realmente eu acho que tem muitos caras que eles não precisam necessariamente ser uns babacas convictos, entendeu? Eles não precisam ser sexistas, eles não precisam ser machistas, sabe? Mas aqui, eles tiveram uma vida, entendeu? Que justifica eles olharem para um lado que enxerga eles como alguém que foi vítima de uma certa injustiça, e daí agora eles querem errar, eles querem culpar o resto do mundo inteiro por todas as questões. E cara, acredite em mim quando eu falo que todo mundo tem álibi suficiente para ser um filho da puta, sabe? Todo mundo tem, sem exceções, sabe? Se a pessoa quiser olhar só para os pontos de coisas ruins que aconteceram com ela, e ela nem precisa exagerar, cara, nem precisa exagerar, tem certeza absoluta que não importa quem tu seja, tu deve ter exemplos reais e práticos de momentos da tua vida que fizeram coisas contigo que não foram legais, que não foram bacanas, e talvez sejam mais do que isso, e tem várias pessoas que nem gostam de compartilhar, mas isso não quer dizer que eles não usam isso como motivo pra agirem que nem uns filhos da puta, sabe? Os caras podem nem compartilhar as piores coisas que já fizeram com eles, mas ainda assim eles usam esse tipo de coisa como uma razão pra alimentar uma certa, assim, raiva que eles têm pro mundo, e de vez em quando não é necessariamente só pro mundo, entendeu? De vez em quando eles direcionam pro sexo feminino e tem várias razões por isso, várias delas são o quê? São essa questão, assim, do coração partido, sabe? Então, algumas coisas, assim, que eu queria falar que são... Isso daí tem a ver com um assunto que eu levantei há muito tempo atrás, sabe? Que eu fiz um programa só sobre problematizar ofensas, você lembra? Que eu apontei que, tipo assim, até palavrões e ofensas que eu uso hoje em dia, eu entendo que elas também podem ser, assim, homofóbicas ou estabelecer alguma outra forma de preconceito, digamos assim, né? Mas é que o ofender meio que tá aí, né? O ofender tá em ser chulo, tá em falar algum bagulho que não é necessariamente correto, mas tu quer botar algo pra baixo, entendeu? E realmente várias vezes é enraizado em preconceitos, em coisas assim, né? Mas agora eu vou dar um exemplo assim de uma palavra que eu excluí do meu vocabulário, pelo menos em situações como ofensa, sabe? Que daí é uma palavra assim que ela, na verdade, ela tem várias assim outras formas de falar por ela, mas é o termo vagabunda, sabe? Ou vadia e todos seus derivados, no sentido assim, de ser utilizado para ofender uma mulher, especificamente, sabe? Esse tipo de termo, vagabunda, vadia, puta, piranha e todas as outras versões, entendeu? Que a gente escuta muitos homens ofendendo as mulheres, pra mim é um dos adjetivos mais comuns, assim, de tu ver um cara quando ele tá expondo a veia machista dele, é quando ele se sente ofendido, contrariado, humilhado por uma mulher, a ofensa que ele recorre várias vezes é essa daí, ou tipo assim, derivado, sabe? Até em cartas de gente que ia cometer assim, crimes violentos, sabe? Gente que vai fazer uma chacina e deixar um aviso sobre essa questão. Tu vê que eles costumam ofender as mulheres várias vezes de termos desse tipo, sabe? E eu confesso pra vocês que eu sou o tipo de pessoa já que eu não consigo mais usar esses termos como ofensa real, sabe? Eu não posso olhar pra vocês e dizer assim, que eu vou ofender uma mulher chamando ela de vagabunda ou vadia, não porque eu não sei o que essa palavra quer dizer, mas eu não tenho como falar pra vocês que realmente eu enxergo isso como ofensa, sabe? Se algum dia eu fizesse isso, seria só eu reproduzindo algo bem tosco, sabe? Pra mostrar que eu estaria desequilibrado, estaria mostrando a minha masculinidade frágil também, porque se vocês perguntar pra mim, em um momento assim, uma condição de clareza de ideias que eu tô aqui agora, se eu acredito que exista esse tipo de coisa, cara, pra mim não existe, eu vou fazer essa explicação aqui também, sabe por que não existe? Porque basicamente, cara, esse tipo de termo, vagabunda, piranha, entendeu? É o tipo de coisa que é só são termos machistas pra querer
culpar uma mulher que tá fazendo coisas que outros homens fazem e não recebe a mesma crítica, não recebe a mesma punição, sabe? Porque basicamente, geralmente, quem fala esse tipo de coisa é um cara que fala isso, geralmente é pra uma mulher que ou ele queria ter e ele não pode ter, porque a mulher não quer, ou ele teve e não pode ter mais, sabe? É o tipo de coisa que o cara recorre só porque a mulher, basicamente, tipo assim, ele tá querendo dizer que ela é acessível, mas não é acessível pra ele, sabe? Ou mesmo que seja acessível pra ele, ele quiser usar esse tipo de coisa também, é simplesmente, assim, um tipo de termo que, na minha opinião, é bem... exemplifica o que é o sexismo, sabe? Porque não tem o equivalente masculino, nunca vai ter, sabe? Não importa quantas pessoas forcem dizer, forçar uma falsa equivalência, não há uma falsa equivalência. Não existe quer dizer, não há uma equivalência real, sabe? Tu não pode dizer que a sociedade vai tratar um homem por questões assim, que a sociedade realmente vai diminuir o valor de um homem porque ele tem uma liberdade sexual, sabe? Ninguém vai pensar, não, esse cara ele vai ser impeditivo dele chegar longe, sabe? E dá pra dizer que hoje em dia no mundo meio que as coisas já estão mudando, sabe? Dá pra dizer que também que tem mulheres que alcançam poderes de destaque, sabe? Posições de destaque, mesmo elas não se importando de serem chamadas de vagabunda pra chegar até lá, sabe? Com isso eu quero dizer que elas são vagabundas? Não, quero dizer que elas têm uma liberdade sexual que vários homens sempre tiveram, sabe? Um homem dizer assim, que ele vive pro trabalho, que ele vai só ficar correndo atrás do trabalho dele e ele não tá querendo necessariamente construir uma família, sempre foi aceito, nunca viram como um defeito, sabe? Mas agora uma mulher ter esse tipo de mentalidade sempre foi questionada e agora hoje em dia tem mulheres que chegam nesse ponto e continuam batendo nessa tecla, sabe? Se eu quiser mudar, se eu quiser, tipo, adquirir um hábito monogâmico e de privar minha vida sexual, eu vou, mas não necessariamente eu vou ter que fazer, sabe? E porque vários outros caras também eram assim, então esse aqui é o ponto final dessa discussão, assim, nesse momento, sabe? Eu posso, tipo assim, esse aqui é um assunto que eu vou dizer pra vocês que tá bem definido, sabe? Eu duvido que daqui a 10 ou 20 anos eu vou começar a vir com uns discursos contrários disso aqui, defendendo lógicas assim, tipo de castidade e que pessoas que transam mais ou menos são melhores ou piores. Só pra deixar bem claro, eu não acho que sejam melhores ou piores, entendeu? Eu não acho que transar muito é o certo, eu não acho que transar pouco é errado. Quer dizer, um certo limite, assim, eu acho que, tipo, tirando pessoas assexuais, eu acho que existe um nível de sexualidade saudável, sabe? Tirando pessoas que não têm realmente o menor apego nisso, eu acho que, tipo assim, transar um pouco pra que todo mundo é legal, né? O mínimo, assim, então. Mas eu não acho que um homem que transa pouco vale menos que um homem que transa muito. E também não acho que uma mulher que transa pouco vale mais do que uma mulher que transa muito, entendeu? Isso são coisas assim, questões de. Não é uma competição, sabe? As pessoas estão acostumadas a ver, tipo assim, o que o outro faz, e se aquilo ali tá bom pra ele, quer dizer que eu tenho que tentar ser igual aquilo ali, entendeu? Pra mim não é assim que funciona e eu acredito que a gente aceitar essa possibilidade vai ser um puta de um avanço, sabe? A gente não forçar pessoas que não querem ter mais sexo do que elas têm e também não recriminar as pessoas que querem ter mais sexo do que elas têm também, eu acho que vai ser um bagulho bacana, sabe? Isso daí também eu desenvolvi esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio, baseado também em aceitações a respeito de mim mesmo, sabe? Que nem eu falei pra vocês, eu me defino como uma pessoa sexual por causa que eu entendo que quando eu tenho a possibilidade de estar transando, eu gosto, entendeu? É o tipo de coisa que também, quando eu tinha menos acesso a opções sexuais, eu não sabia, né? Eu até achei que talvez eu gostasse de transar menos, sabe? Quando eu era mais jovem, eu pensava assim, bom, quem sabe eu não sou uma pessoa tão sexual, entendeu? Mas daí, conforme depois eu fui tendo acesso, né, e a possibilidade de transar com regularidade, eu descobri, eu gosto de transar bastante, e eu descobri, assim, que eu não valho menos por isso, entendeu? Eu não sou menos ou mais digno de amor e carinho, porque quando eu tô num estado quando eu tô solteiro, eu quero ter relações sexuais com pessoas que eu tenho pouca ou nenhuma intimidade, sabe? Isso não me torna um cara sem valor, isso não me torna um cara promíscuo, isso não me torna um cara que naturalmente eu vou ser obrigado a ser infiel, sabe? Parte dessa, tipo assim, aceitação de descobrir quem eu era foi justamente assim, em entender sexualmente, sabe? Eu entendo que, tipo assim, o meu amor emocional pra alguém tem muito a ver com sexo também, sabe? Tipo assim, eu só vou amar alguém que eu ame transar também, sabe? Esse tipo de coisa, pra mim, tem aquelas pessoas que vêm com aquele discurso completamente contrário disso, e eu não tô dizendo que elas estão erradas, entendeu? Eu acho que tem gente que supervaloriza o sexo ou subestima o sexo, eu acho que cada um vai entender isso dentro de si, sabe? Eu, particularmente, eu já aprendi que, tipo assim, pra mim, o meu vínculo amoroso tá realmente a ver também com o desejo sexual, sabe? Mulheres que eu estiver apaixonado, que eu estiver amando, entendeu? Também são pessoas que eu tenho, assim, uma profunda atração e desejo sexual. São duas coisas que andam juntas pra mim, e eu descobri que, tipo, essa é a minha forma de amar, entendeu? Não é melhor ou pior que as outras, é o jeito que eu sou, entendeu? Que tem gente que vai ter vários outros ritmos, né? E só pra concluir essa história, assim, de ser um cara legal, pra deixar bem claro
cara, eu ainda acho que eu seja um cara legal, eu ainda me enxergo como um cara legal, e o que é um cara legal pra mim é que eu me coloco no lugar dos outros, entendeu? Eu tento levar em consideração o que tá sendo dito, eu tento me importar, entendeu? Se for uma coisa que eu discordo, eu tento discordar com racionalidade, com lógica, com civilidade, pra trazer a pessoa pro lado que eu acredito que vai ser melhor pra mim e pra ela, e pra nós todos de modo geral, entendeu? Esse tipo de coisa eu acho que, tipo assim, não abandonei de mim por ter abandonado minha síndrome de White Knight, sabe? Pra mim, a única coisa que eu entendi nesse processo todo, assim, de querer ser um cara legal, querer ser um cara bacana, é que, tipo assim, mano, tu não faz as coisas legais, sabe? Tu naquela famosa história, assim, do friend zone, o cara que ele não aceita os nãos, ele não aceita os termos, ele não aceita o fim das coisas, e ele tem que enxergar a pessoa que não tá valorizando, entre várias aspas, como uma vilã. Tem que ter o seguinte, cara, ser legal, ser bacana, não é um investimento, sabe? Tu não te acorda, tu não te levanta e tu não fala, eu sou um cara legal, sou um mano, gente boa, porque tu espera que no final do dia aconteça algo bom contigo, porque, tipo assim, não é garantia, entendeu? Porque nem eu falei, não é um investimento. Ser legal, ser um cara bacana, ser um cara que tu respeita, que tu admira, é uma filosofia de vida, tá ligado? É o tipo de coisa que tu incorpora em quem tu é, porque tu acredita que é a melhor forma de agir, é a melhor forma de existir, é a melhor forma de colaborar para a sociedade, tá entendendo? Não é baseado naquilo que tu acha que tu vai colher. Pô, estragou meu discurso, gato. Não é baseado naquilo que tu acha que vai colher ou deixar de colher, por causa da tua crença pessoal, sabe? De que tu tá merecendo as coisas boas porque tu tá sendo um cara bacana, sabe? Então, pra mim, essa é a principal distinção em alguém que quer ser um cara legal e alguém que tem essa síndrome, sabe? A síndrome é algo que te corrompe a agir dentro de uma lógica moralista e ética que tu se adequou, se convenceu que tá certa, mas tu espera que ser reconhecido por aquilo, sabe? Tu espera ser valorizado por aquilo. Agora, simplesmente ser alguém que tu te enxerga como um homem legal, ou até uma mulher legal, ser uma pessoa bacana, entendeu? Isso não tem a ver com isso, sabe? Tem a ver que tu tá confortável com as tuas concepções, sabe? Tá seguro de que tu tá colaborando, tá contribuindo e que tu tá sendo bem intencionado na forma que tu vive, né? Então é isso aí, entendeu? Não ser legal não é um investimento, ser legal é uma filosofia de vida. Então é isso aí. Que eu vi até o final, espero que tenha curtido. E que o dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.